O título da mensagem hoje é Glória Insuperável. Nós podemos dizer, falando de superioridade, que ser superior é divino. Alguém pode pensar, mas o que isso tem a ver? Ser superior é divino? Sim, porque Deus é superior em todos os aspectos que nossas faculdades mentais possam imaginar. Deus é superior em tudo. Então, ser superior é divino. Por exemplo, 3 coisinhas que nós poderíamos mencionar, porque se fôssemos falar de Deus, teríamos que gastar muito tempo e não conseguiríamos falar tudo. Então, vou mencionar apenas 3 superioridades que resumem bem a supremacia divina. Deus é superior em existência, pois Ele é o único que sempre existiu. O que poderíamos tentar imaginar e falar, isso sempre existiu? Nada. Tudo teve um começo. Algum dia foi criado, nasceu, começou a existir, mas só Deus sempre existiu. Nós não conseguimos nem imaginar como isso é possível, um ser sempre existir. Mas Deus é superior em existência, não existe ninguém que sempre existiu. Ele é superior em poder, pois é o único que tem todo o poder. Nós sabemos que tem seres que têm poder, tem vários tipos de poder que poderíamos mencionar, mas todo o poder, só Deus. Ele está acima de todos os seres que podem ter algum tipo de poder. Então ele é superior em poder e também é superior em sabedoria, pois é o único que sabe todas as coisas do passado, todas as coisas do presente e ainda as do porvir. Então, só com essas 3 coisas nós resumimos a superioridade divina. Ser superior é divino. Ele é superior em existência, ele é superior em poder e ele é superior em sabedoria. Não sou, então, nem um pouco estranho dizer que a verdadeira religião é aquela que religa os seres humanos a Deus, que a verdadeira religião é a que faz essa ligação. Por causa do pecado nós perdemos o contato com Deus. E a verdadeira religião procura religar os seres humanos com Deus. Então não é nem um pouco estranho dizer que a verdadeira religião é superior a todas as outras tentativas religiosas ou tentativas de religar o ser humano a Deus. Por que eu estou falando em superioridade para iniciarmos esse capítulo 3 de 2 Coríntios? Porque Paulo disse que suas credenciais eram superiores. E também nós vamos ver nesse texto, nos versículos 1 a 11, que a nova aliança também é superior. Por isso, glória insuperável. Ela é superior a qualquer outra coisa que poderíamos imaginar. Ele não precisava, o apóstolo Paulo, falar aos coríntios de sua credibilidade. Ele já tinha moral suficiente, ele não precisava se apresentar, pois os próprios coríntios eram evidência do trabalho que ele fizera quando estivera lá com eles. Então, nesse capítulo, ele está fazendo um contraste entre o Evangelho de Cristo e a lei do Velho Testamento. Às vezes, lendo esse capítulo sem prestar muito atenção nos detalhes, fica um tanto confuso porque não percebemos esse contraste que ele está fazendo com aquilo que é atual, que é superior, que é insuperável, com o passado, com a antiga aliança do Velho Testamento. Então, precisamos levar essa mensagem de glória insuperável aos que estão perdidos, aquelas pessoas que não conhecem Jesus Cristo como Salvador.
mas também precisamos levar essa mensagem de glória insuperável aos cristãos. Porque muitas vezes parece que os cristãos não percebem o que têm, não percebem o que receberam, não percebem que são filhos de um Deus que é superior a todas as coisas. Então essa mensagem é muito importante para nós, seres humanos. Primeiramente, nós vimos aqui nos versículos 1 a 5, Paulo falando da sua superioridade em credenciais. A sua credibilidade como cristão era superior. Olha comigo nos versículos 1 a 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a vós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Aqui, quando está falando de carta de recomendação, a gente entende o que é uma carta de recomendação. É você recomendar alguém para fazer uma determinada coisa. E a pessoa vai acompanhada com aquela carta para procurar emprego. Às vezes as pessoas pedem para as empresas essa carta de recomendação. Se ele for para um outro lugar, ele poderia apresentar as suas recomendações. Agora, por que isso naquela época? Por que ele está falando isso aqui? Porque era comum aos pregadores itinerantes levarem cartas de recomendação. O que é o pregador itinerante? É aquele pregador que sai pregando de cidade em cidade. Ele não é pregador fixo, como eu, todos os domingos está aqui pregando. É aquele que prega em várias igrejas, né, em várias cidades, até países, eles saem viajando. Tem alguns pastores que têm esse ministério itinerante, né, de pregar a palavra por vários lugares. E naquela época era comum eles irem com uma carta de recomendação para chegar no local onde eles iriam pregar, e aí a pessoa lia aquela carta, via quem estava recomendando, falava, tudo bem, pode pregar. Seria mais ou menos como aqui, alguém passando por aqui, fala, sou um pregador itinerante, eu gostaria de pregar na tua igreja, e a carta de recomendação que eu tenho é de tal pessoa, ele que assinou. E eu reconhecendo a pessoa, falo, não, tudo bem, pode pregar porque eu sei a sua origem, eu sei o que você vai pregar. Então era comum isso. Então, querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Isso está em Atos capítulo 18, versículo 17. Nós temos também em Atos 15, falando dessa carta que eles escreviam e que recomendavam. Mas, com o apóstolo Paulo, para pregar em Coríntios, para falar em Coríntios, para ir lá, ele não precisava dessa carta de recomendação, não era necessário ele ser recomendado aos coríntios. É por isso que ele está fazendo as perguntas. Por que eu iria me recomendar para vocês? Não faz sentido nenhum. Seria mais ou menos como o pastor Marcos, que é o fundador da igreja aqui. Ele viesse pregar aqui, ele tivesse que vir com uma carta de recomendação para a gente ler, para ver se ele poderia pregar. Não precisa. Todas as vezes que ele está aqui perto, eu sempre que posso, eu o convido para vir pregar, porque nós o conhecemos e sabemos que ele prega a palavra da verdade. Então o apóstolo Paulo também não precisava dessa carta de recomendação. Agora, além de não precisar da carta de recomendação, no versículo 4, nós temos que ele também não precisava ser inseguro. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Temos tal confiança. Não havia necessidade de insegurança, de ter medo de ir falar com os coríntios ou pregar a palavra a eles. Essa tal confiança indica
que a confiança que ele tinha não era baseada nele, mas baseada em Cristo, com a autoridade que ele tinha recebido de Cristo. Ele era um apóstolo de Cristo, um pregador de Cristo. Então, o Evangelho e vidas convertidas somente é possível por causa da obra de Cristo na cruz. E nós não precisamos, aplicando agora essa verdade para nós, assim como o apóstolo Paulo não precisava ficar inseguro, nós também não precisamos ficar inseguros, porque nós temos confiança que a palavra que nós pregamos é a palavra de Cristo, porque fomos convertidos pelo Evangelho de Cristo. E é somente essa palavra que pode transformar as vidas das pessoas. Então, podemos confiar, podemos ter total confiança que aquilo que nós estamos falando é a verdade e é o que as pessoas precisam ouvir. Também no versículo 5, não precisava ser suficiente, ou poderia dizer autossuficiente, aquela pessoa que se garante, ela não depende de outra pessoa ou de alguém para fazer aquilo que precisa ser feito, ela é suficiente, mas ele não precisava ser assim. De fato, nós, como pregadores da palavra, do Evangelho, não precisamos ser suficientes. Olha o que diz o versículo 5: não por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ele não precisava ser aquela pessoa suficiente, ou que se garantia. Falava, eu conheço tanto a palavra do Senhor que eu posso ir lá e não preciso ter nenhum receio. Não precisava disso, porque a suficiência do pregador da palavra de Cristo vem de quem? De Deus. Essa suficiência é para nós também. Podemos dizer que a capacidade humana sem o trabalho, sem a obra de Deus, sem o trabalho de Deus atuando na vida das pessoas, a capacidade humana é uma perca de tempo, é um trabalho desperdiçado. Se formos tentar fazer alguma coisa para tentar ajudar os seres humanos, pensando na nossa suficiência, na nossa capacidade, é um trabalho desperdiçado. Porque é a palavra de Deus que é suficiente para todas as pessoas. E isso não vem de nós, a suficiência vem de Deus. Então, quando pregamos a palavra de Deus, temos que pregar o que Deus diz e não o que nós achamos. Isso era verdade no tempo do apóstolo Paulo. Ele não precisava ser suficiente, porque ele sabia que a suficiência dele vinha de Deus. E isso é verdade no nosso tempo também. Não precisamos saber de tudo, nós precisamos apenas pregar a palavra do Senhor. Porque nós somos incapazes de realizar a obra do Senhor, mas em Cristo podemos tudo. Cristo é que nos capacita para levarmos o Evangelho adiante. Então aqui nós vimos a primeira parte dessa glória insuperável. Apresentamos aqui o apóstolo Paulo falando das suas credenciais, se apresentando como um legítimo cristão, alguém que não precisava ficar inseguro, alguém que não precisava de recomendação de outras pessoas, alguém que não precisava se considerar suficiente, porque dependia exclusivamente de Deus e nós também. Essas são as nossas credenciais como cristãos. Não precisamos de recomendação, não precisamos ter medo e também não precisamos saber de tudo. Precisamos confiar em Deus. A segunda coisa que nós vimos aqui com relação a essa glória insuperável é uma aliança superior. Versículos 6 a 11. A nova aliança que nós encontramos no Novo Testamento, ela é superior à antiga aliança. Nós, da escola dominical, na classe dos adultos, estudamos
há algum tempo aí a aliança de Moisés, no livro de Gênesis. Estamos estudando de novo as primeiras coisas e vai falar sobre essa aliança mosaica, que é a aliança antiga, que Deus fez com o seu povo. Mas em Cristo nós temos uma nova aliança. E essa aliança é superior à aliança do Velho Testamento. Olhem comigo no versículo 6. Aqui, a partir do 6 até o 11, ele vai fazer contrastes, ou seja, comparações com aquilo que era do passado e o atual. Então, há um contraste, falando dessa aliança superior, há um contraste na conduta. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Fazendo aqui um contraste, nova aliança, com a letra. Letra é uma referência aí à aliança mosaica, à lei que foi ensinada no Velho Testamento. E Espírito é uma referência ao Espírito Santo, que é a pessoa. Vimos isso na escola dominical, que o Espírito Santo é uma pessoa que trabalha na vida das pessoas para que elas tenham vidas transformadas. É o Espírito Santo que trabalha em nossos corações para que a mensagem faça a diferença na sua vida. E se eu vir pregar aqui, com base nos meus conhecimentos, mesmo que eu estiver pregando diretamente da palavra, se o Espírito Santo não atuar, se o Espírito Santo não falar ao teu coração, aquilo que você está ouvindo falar agora está entrando aqui e saindo por aqui. Porque é o Espírito Santo que faz com que a palavra realmente faça sentido para você. Então, é nesse sentido que está falando aqui que o Espírito Santo, ele vivifica. Ele que vai fazer a palavra realmente transformar e ser poderosa em nossas vidas. E, de novo, era verdade na época do apóstolo Paulo e é verdade hoje. O Espírito Santo atua em nossas vidas para que possamos ser transformados, para sermos transformados. Então temos que pregar a palavra para que o Espírito Santo a use para transformar vidas. Pode ser pessoas que estão precisando se converter, precisam ouvir o Evangelho do jeito correto, para que o Espírito Santo use, e pessoas que precisam santificação, crescimento, mudança de vida, precisam ouvir a palavra para que o Espírito Santo também use para transformar essas pessoas. Quando fala a letra mata, mas o Espírito vivifica, há uma confusão. Eu já ouvi alguns interpretando errado isso daqui, e muitos até distorcem o sentido dessa frase, querendo dizer que estudar a Bíblia é algo prejudicial. E existe algumas igrejas que falam, não fica estudando a Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia, começar a estudar, você vai ficar maluco, você vai ficar caduco, você não vai entender. Eles falam, pode ver que quando você começa a ler, você não entende a Bíblia. Por que você não entende? Porque não é para estudar. Olha lá o que diz em 2 Coríntios capítulo 3. A letra mata, ou seja, acaba, é prejudicial, você não vai conseguir progredir, porque você vai ficar ali matutando aquelas coisas, não vai conseguir entender, e a vida cristã sua vai ficar travada. Então não leia a Bíblia, não estude a Bíblia. E usa esse versículo totalmente fora de contexto. Mas se estudarmos um pouquinho mais o contexto, veremos que tal interpretação é errônea. Porque nós temos que estudar a Bíblia para que o Espírito Santo use a Bíblia para justamente transformar as nossas vidas. No contexto aqui, como eu já mencionei, lei está se referindo ao Velho Testamento, a antiga aliança. Não está se referindo à palavra de Deus como um todo, mas especificamente à lei. Que, na verdade, ela serviu para trazer para nós
a consciência do pecado. A lei serve para nos mostrar o que é o pecado, para conhecermos as consequências do pecado. Mas ela não serve, a lei, para mostrar o caminho da salvação. O Espírito, então, representa a palavra de Cristo, que nos dá a solução para o problema. Então, quando fala a letra mata, está falando aí da questão do problema que a letra mostra, que a lei mostra. Mas quem realmente vai trazer a solução, mostrar a solução, é o Espírito Santo. Então, aí um contraste entre a conduta. Há um contraste também no destino. Versículos 7 a 9. Diz assim: o mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Está vendo aí a lei gravada em letras em pedra? Então é que trouxe a morte. Olha o contexto, a letra mata, trouxe a morte. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o mistério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o mistério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o mistério que produz justificação, o ministério de Cristo. Então, a lei, a letra, ela produz o que? Condenação. Ela produz condenação e morte. Ela mostra por que nós somos condenados e por que vamos morrer e ir para o inferno, está falando da morte eterna, se não tivermos Cristo como Salvador. Então, por isso, nesse sentido que ela mata, que ela condena. Em Gálatas, temos uma explicação um pouco mais abrangente dessa questão da lei. Olha, acompanhe comigo, se vocês tiverem aí como abrir em Gálatas capítulo 3, versículos 10 a 14. Gálatas 3, 10 a 14. Que diz assim: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Essa passagem deixa muito claro essa questão da função da lei para mostrar o pecado e que é somente Jesus Cristo que pode nos salvar. Ele que se fez maldição e morreu na cruz em nosso lugar. Então o Espírito, ele vai produzir vida e justiça. Romanos capítulo 1, 8, Efésios capítulo 2 fala a respeito disso. É o Espírito Santo que vai pegar aquele espírito morto, condenado, que a lei já demonstra que é condenado, e vai vivificar quando ele o convence do pecado e convence que precisa de salvação. O versículo 11 de Gálatas 3 diz que é óbvio que ninguém será justificado pela lei. Diz aí, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Isso é óbvio. Se você guardar todos os mandamentos, se você tentar guardar toda a lei, você não vai ser justificado diante da lei. Mesmo porque nós sabemos, e a palavra afirma isso, que nós nunca conseguiríamos guardar a lei.
Mas a função da lei não é salvar. A função da lei é mostrar que somos condenados. Então a lei serve apenas para avultar o pecado. Essa palavra avultar talvez soe um pouco estranho, mas ela é uma palavra que é muito útil para explicar o que eu estou querendo dizer. Que avultar quer dizer ampliar, aumentar alguma coisa. A lei ela funciona como uma lente muito forte, e essa lente é que vai avultar, né, as nossas vidas e os nossos pecados por meio da lei, e vai mostrar coisas que muitas vezes nós não percebemos. Porque muitas vezes quando olhamos para a lei, fala, não matarás. Opa, isso aí eu sei. Aí quem não sabe que não pode matar? Mas aí a palavra, né, Jesus Cristo vai mostrar que se a pessoa xingar alguém, falar tolo, burro, idiota, é a mesma coisa. Porque já ela matou na mente. Só de pensar, de fazer, é a mesma coisa. A consequência é diferente. Quem mata alguém, é claro que vai ser condenado, preso, ou às vezes até morrer por causa disso. E aquele que xinga, aquele que ofende, às vezes não vai preso por causa disso. Mas para Deus é o mesmo pecado. Desobedeceu a lei. E a lei vai mostrar essas coisas com uma lente muito forte. Seria semelhante a pegarmos um microscópio, né, e eles são usados para identificar micro-organismos que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Nem com uma lupa nós não vamos conseguir. Então essa lente muito forte do microscópio vai ampliar ao ponto de enxergarmos coisas que não conseguimos ver a olho nu. Então a lei é como se fosse essa lente do microscópio. Ela avulta o pecado. Aí só que no microscópio nós vamos conseguir enxergar, os cientistas, as pessoas que estudam isso, vão conseguir enxergar o problema, o que é que está causando o problema. Só que o fato dele enxergar e ver não ajuda ninguém a curar o problema. Só vai servir para identificar o problema. Então ele é muito poderoso para mostrar, só serve para avultar o microscópio, mas não serve para solucionar. O que precisa para solucionar? Pegar aquela informação que a pessoa que analisou, né, colocar ela para alguém que entende, muitas vezes é levado para um especialista, para um médico, e essa pessoa vai procurar iniciar um tratamento. Então, um identifica e o outro cura com o medicamento correto. É o caso da lei. A lei é esse microscópio que avulta o pecado, que mostra o que é pecado e que nos condena. Quando vamos para a lei, nós percebemos que estamos perdidos. Mas a solução é Jesus Cristo. A lei identifica o problema, o Espírito Santo vai mostrar que Jesus Cristo é a solução. Ele mostra que a fé exclusiva em Cristo é a única solução. Outro contraste que temos nos 2 versículos finais é um contraste na exultação. Olha o que diz versículos 10 e 11. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. A glória antiga, da antiga aliança mosaica, ela estava centralizada na lei de Moisés, centralizada em Moisés, podemos assim dizer, o qual o rosto resplandece a glória, aliás, resplandeceu a glória de Deus, depois que ele falara com Deus. Ele foi a um monte, falou com Deus, quando ele voltou, o rosto dele resplandecia a glória de Deus. Isso é do antigo, isso foi o que aconteceu. De fato, isso é glorioso? Sim. Imagina alguém que foi falar com o próprio Deus e o rosto ficou brilhando. Na versão NVI, esse versículo que acabamos de ler fica um pouco mais claro.
Olha que diz: pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. É por isso que eu coloquei o título dessa mensagem dessa noite como glória insuperável. A glória do passado, da antiga aliança, mesmo que ele ficou com o rosto todo brilhando por causa daquela glória, que foi algo glorioso, como diz o versículo, não pode ser comparada com a glória que temos na nova aliança, que é insuperável. Por causa da obra de Cristo, a antiga aliança empalideceu. Esse empalideceu é você imaginar aquela luz forte vai ficando cada vez mais escuro, ficando fraquinho. Então a antiga aliança, quando Cristo veio e fez uma nova aliança, foi empalidecida. A diferença ela pode ser comparada com a luz da lua que nós temos à noite. Talvez você já observou, algumas noites são bem mais claras. E aí você fala, olha, está parecendo um dia, está parecendo, mas não é. Essa luz pode ser comparada com a luz da lua, quando ela dá lugar ao brilho do sol, que é muito superior. Então, a antiga aliança é comparada à luz da lua. É uma luz gloriosa? Sim. Ela ilumina? Sim. Mas a do sol é muito superior. É incomparável o que a luz do sol com a luz da lua. Esse é o contraste da aliança antiga e da nova aliança. Por quê? A palavra diz que é uma glória permanente. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar para todo sempre e não tem mais jeito de desfazer isso. É permanente, é absoluto. Quem crê em Cristo será salvo. Essa glória é insuperável. Não existe nada mais glorioso na face do mundo do que alguém que crê em Cristo morrer e depois estar com Deus no céu, junto da glória de Deus. Não existe nada mais glorioso do que isso. Por isso que é insuperável a nova aliança. Então nós podemos chegar à seguinte conclusão com o que nós vimos aqui com essa passagem. Eu já ouvi alguns cristãos se vangloriarem por pertencer a uma igreja que prega a palavra verdadeiramente. Na minha igreja, lá prega a palavra, porque nós levamos a sério a palavra de Deus. Então, a nossa igreja é superior às outras igrejas, porque nem pregam a palavra direito. Eles falam algumas coisas, ficam repetindo alguns versículos, mas pregar a palavra mesmo, não pregam. A verdade é que se Deus não tivesse feito todo o trabalho, nós nunca nos converteríamos a Ele. Nós não temos nada de que nos gloriar. Nós estávamos indo por um caminho totalmente errado, contrário, indo para a condenação. Mas por meio do Espírito Santo, por meio da obra de Cristo, por causa do amor de Deus, Ele nos mostrou o caminho errado e nós nos convertemos, que é virar totalmente oposto, deixar de ir para o outro lado, caminhar para o lado glorioso agora. Mas isso é só por causa de Deus. Nós não temos nenhuma participação nisso, nenhuma igreja poderia dizer, mas por quê? Não, é tudo por causa de Deus que nos convertemos a Ele. Nós, se não fosse o convencimento do Espírito Santo, estaríamos cegos, assim como a maioria das pessoas estão aí cegas no mundo. Não se importam com Deus, não se importam com a palavra de Deus e não querem saber. E, completando, tem raiva de quem sabe. Por quê? São perdidos, são cegos. E nós só não estamos na mesma categoria porque Deus não quis, Ele que nos salvou.
Então, muitos acham que a mensagem do Evangelho também serve apenas para os incrédulos. Para quem que eu vou pregar a mensagem do Evangelho? Para os incrédulos. Não é verdade. Nós estamos vendo aqui a mensagem do Evangelho. Como o Evangelho funciona para todos nós. Ele também serve para mostrar o quão insignificante nós somos. E o quanto que nós não merecemos uma glória insuperável. O Evangelho serve para nos mostrar que estávamos caminhando para o lado errado e ainda iríamos continuar caminhando para o lado errado se não fosse a intervenção de Deus. Então, o Evangelho, ele serve para crescermos espiritualmente e procurarmos cada vez mais passar essa mensagem gloriosa a outras pessoas. Quanto mais aprendemos do Evangelho, mais reconhecemos que sem Cristo nada somos. Quanto mais estudamos a respeito do Evangelho, mais percebemos quem de fato nós somos. Ele nos deu vida, Jesus Cristo nos deu vida, Ele nos fortalece na vida cristã para fazermos a obra dEle. E Ele nos garante vida abundante, infindável. Sem Cristo não somos nada. Não estaríamos procurando aprender dEle. Não estaríamos conseguindo fazer nada para Ele. E nem um dia estaremos por toda a eternidade com Ele. Essa glória que provamos na nova aliança é insuperável. Nós que ouvimos a verdade e por causa dela fomos libertos, temos que entender que precisamos levar essa mensagem gloriosa, insuperável aos perdidos. Mas também temos que levar essa mensagem gloriosa, insuperável, àqueles que são convertidos, para que cada vez mais cresçam e frutifiquem como filhos de Deus. Não precisamos temer quando estamos fazendo a obra do Senhor, pois a sua glória é insuperável. Servimos a um Deus que é superior em todas as coisas e temos uma mensagem que é superior a todas as coisas. O que nos basta, o que precisamos fazer é de fato pregar essa verdade.